Olá, eu sou Rafael Saad, sou coordenador de projetos na BP, responsável pela iniciativa da planificação da atenção à saúde nos territórios que são beneficiados pela nossa instituição. Prazer estar aqui falando com vocês hoje sobre este nosso curso de gestão de indicadores. É um mini curso que a gente está propondo em atendimento a uma demanda específica do CONAS, do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde do Ceará, em benefício das maternidades que estão ali na região do Cariri. Então, o nosso foco de início é para atender a necessidade destes territórios, mas estamos também abrindo esta capacitação para que outras unidades hospitalares possam se beneficiar dessa discussão relativa ao uso de indicadores para o acompanhamento do desempenho das estruturas hospitalares também em outros contextos. Eu, de formação, tenho trabalhado com a área de planejamento e com projetos já há mais de 15 anos, especificamente no contexto de saúde. Tenho trabalhado com gestão de indicadores nas instituições em que eu passei e hoje estou na coordenação da planificação, mas é um desafio importante da nossa iniciativa a organização, o levantamento, a produção de informações e a análise delas para darem subsídio à tomada de decisão em políticas públicas e no contexto mesmo operacional das unidades de saúde que são beneficiadas pelo projeto. A planificação é uma iniciativa que vem sendo conduzida há pelo menos 20 anos pelo CONAS, né, o Conselho de Secretários de Saúde. É uma ação que na BP vem se arrastando desde 2022, então a gente está no segundo triênio da iniciativa, e o propósito maior é de apoiar as unidades de atenção primária, atenção especializada, no maior ganho de maturidade gestora, de conhecimento sobre a organização das redes, de desempenho dos seus processos internos e do relacionamento entre a atenção primária e a atenção especializada. Especificamente neste ano de 2026, a iniciativa no eixo de atuação da BP ganha um escopo adicional de trabalho com o nível hospitalar. Então, a gente está subindo esse degrau nos níveis de atenção, além de trabalhar com atenção primária e atenção especializada, agora a gente está desenvolvendo um modelo específico de atuação da planificação para o contexto hospitalar. Hoje a BP atua em 7 unidades da federação com essa iniciativa da planificação, sendo que exclusivamente no território do Cariri a gente tem trabalhado com o nível hospitalar. Do programa completo do curso, eu vou passar aqui pelos encontros que a gente vai realizar, para vocês terem um panorama, e na sequência a gente caminha aí para a primeira aula, para o primeiro encontro propriamente dito dessa iniciativa. Então, o primeiro encontro tem por objetivo explicar o que são os indicadores, né? Então, os indicadores no contexto da gestão estratégica, para que servem os indicadores, conceitos gerais relacionados a indicadores, as metodologias que a gente pode empregar para a avaliação deles e a importância da governança, dos ritos de governança e gestão para manter vivo esse movimento de avaliação de resultados de desempenho por meio dos indicadores. O segundo encontro ele está dedicado a avaliar a movimentação, a estrutura, as medidas hospitalares, os indicadores que a gente diz mais clássicos da gestão hospitalar. Ele também envolve exercícios práticos para a gente trabalhar o levantamento da capacidade instalada das nossas instituições e poder desenvolver o restante das atividades desse curso, porque a gente vai precisar ter algumas métricas das instituições de vocês, a gente quer sempre trabalhar com os dados concretos da realidade de vocês. O terceiro encontro está dedicado especificamente aos indicadores do contexto das maternidades, né? Então os indicadores que são específicos, os conceitos desses indicadores e alguns exercícios práticos. A gente vai fazer também análises comparadas com outras instituições, né, identificar de que forma o nosso serviço está aquém ou além do que seria esperado, possível, né, em relação ao desempenho de outras instituições que têm características similares, né, com as quais a gente vai tentar se comparar e poder avaliar se de fato a gente está dentro do que é esperado, né, do que é ideal para o desempenho desses indicadores relativos especificamente às maternidades, né? O quarto encontro está dedicado aí ao uso efetivo destes indicadores nos serviços. Então a gente vai trabalhar a construção, o início da construção de um boletim estatístico que vai servir de apoio à gestão das unidades de vocês para o acompanhamento do desempenho desses indicadores.
E no último encontro é efetivamente produzir e apresentar este boletim estatístico de forma completa, a gente fazer aí uma avaliação deste movimento como um todo. Este encontro ele deve acontecer também presencialmente para as equipes que estão participando aqui deste curso conosco e que estão localizadas nas maternidades que estão sendo qualificadas como maternidades prioritárias, né, 6 maternidades da região do Cariri, que estão recebendo esse apoio direto da BP dentro do eixo de planificação da atenção hospitalar. Para as demais, a gente encerra o curso na produção deste boletim estatístico. Bem-vindo, então, ao primeiro encontro desse nosso curso de gestão de indicadores para a atenção hospitalar, dentro do projeto da planificação da atenção à saúde. Esse encontro está dedicado a discutir o que são os indicadores e como a gente utiliza eles efetivamente para a tomada de decisão em gestão. Então, retomando aqui o nosso itinerário de hoje, a ideia é falar da importância dos indicadores na gestão estratégica, para que eles servem, conceitos mais gerais relacionados à gestão de indicadores, a importância do método para as equipes, para as áreas que estarão dedicadas nas unidades de vocês a trabalharem com a gestão de indicadores, e, por fim, a importância da governança para manter esse rito de monitoramento e acompanhamento da gestão por meio de indicadores de pé. Então, começando aí pelo contexto, né? Onde fazem sentido os indicadores, né? Para que a gente tem aí esse eixo, esse trabalho, né? Esse bloco de ação dentro das nossas unidades, sejam hospitais, sejam secretarias de saúde, sejam empresas, né? De avaliar indicadores, né? Eles geralmente estão relacionados ao contexto de um planejamento estratégico, mesmo que não formalmente estabelecido, né, mas no conceito de uma estratégia das organizações, no qual a gente tem lá, dentro do modelo de Kaplan e Norton, que é esse que vocês veem na tela, né, Kaplan e Norton foram os dois teóricos que mais amplitude tiveram globalmente no compartilhamento do conceito de planejamento estratégico, seja para o âmbito privado, seja para o âmbito público, e eles dividem aí o ciclo de planejamento estratégico em 6 momentos, né? Então, o primeiro ali que é desenvolver estratégia, né? Quando a gente pensa em missão, visão, valores, né? Formula uma estratégia, né? Define uma direção para a qual a nossa instituição irá. Num segundo momento, planeja essa estratégia, que pode ser por mapa estratégico, pode ser por outras estratégias, mas a gente ali vai definir indicadores e metas que serão o nosso desafio para aquele período de planejamento. A gente tem um momento 3 de alinhamento dessa organização, onde eu vou pegar esses indicadores e metas e eu vou dizer o que é a parte de cada um no cumprimento dessas metas, né? Se eu tenho uma meta de produção hospitalar que está lá na minha estratégia, eu vou dizer para as unidades de internação quanto que eu tenho de expectativa que elas produzam, porque essa produção vai compor a minha produção de saída hospitalar lá na minha estratégia, né? Então, quando eu estou falando de pensar alinhamento da organização e planejamento dessas operações, ali os momentos 3 e 4, é disso que eu estou falando. No 4, caminhando mais já para as definições orçamentárias, né, e do quanto que eu necessitaria de investimentos, qual que é a minha capacidade atual, essa capacidade instalada no meu serviço, ela dá conta dessa ambição estratégica, então a gente faz essa análise. A gente passa para um momento 5, né, que é essa estratégia já em curso, rodando em execução. Eu vou ter que analisar, né, se eu estou conseguindo alcançar esse esperado, vou reavaliar a minha operação, vou reavaliar a minha estratégia, vou redefinir meta, vou cobrar cumprimento de meta das diferentes áreas, e eu tenho o momento 6 de avaliação e adaptação, que é onde eu vou ver se nesse ciclo todo passado, se eu conseguir alcançar aquele desempenho financeiro, aquele impacto, aquela produção que foi planejada lá no início. Em todos estes momentos, a gente tem os indicadores sendo um eixo importante, porque eles são a forma como a gente materializa e enxerga esses resultados das instituições, seja no âmbito mais de produtividade de produção, seja no âmbito de qualidade desse serviço, né, de percepção desse serviço também pelos usuários, né? E aí, para que servem, então, afinal, esses indicadores, né? Aqui a gente tem dois desafios diferentes, né? O porquê utilizar os indicadores na gestão e para que eles servem efetivamente na prática, né? Então, por que a gente utiliza os indicadores na gestão?
a gente utiliza para monitorar o desempenho de um determinado processo, para avaliar o alcance de meta, para saber se eu de fato estou alcançando aqueles resultados que eram esperados, conseguir prestar contas da assistência que eu estou oferecendo. Eu tenho inúmeros motivos, né? E eles na prática servem para avaliar se eu estou de fato alcançando isso ou não, em que grau de desempenho, e me permite identificar oportunidades de melhoria onde eu posso atuar com ações, com outros projetos de melhoria que podem fazer com que essa instituição performe de uma maneira superior, né? Também podem me ajudar a indicar se eu tenho riscos operacionais, se eu tenho situações de crise antes delas acontecerem, e me permite ter uma ação proativa para mitigação de riscos, para conseguir recuperar desempenho, para conseguir melhorar a qualidade, também pensando numa perspectiva futura. O ideal é que os indicadores não sejam usados só como retrovisor da operação, mas que a gente use também para fazer predições de como que está sendo o desempenho, como será o desempenho futuro da minha instituição, o que eu preciso fazer para que ela possa performar de uma maneira mais efetiva nos meses a seguir. Do ponto de vista da OPAS, né, o que ela diz a respeito dos indicadores, né? Ela estabelece que a disponibilidade de informação apoiada em dados válidos e confiáveis é condição essencial para a análise da situação sanitária, permite tomada de decisão baseada em evidência e é uma atividade central em saúde pública, né? Da mesma forma que é central para a atividade assistencial fazer o diagnóstico correto do paciente para uma tomada de decisão assertiva, colher indicadores sobre a situação de saúde de um território, de um serviço, é fundamental para planejamento de saúde pública, né? Tem o mesmo impacto que a avaliação diagnóstica tem para a tomada de decisão em relação aos pacientes. Esse trabalho da professora Denise Schaut, que se chama do registro indicador, ele também tem uma série de definições muito interessantes, né? Ele está no pacote de leituras complementares deste curso, e a professora Denise Schaut estabelece que a gestão da produção da informação assistencial é parte importante dos processos de gestão da qualidade da assistência e não deve ser tratada como uma tarefa menor e isolada. Por que esse comentário, né? Muitas vezes essa atividade de produção da estatística hospitalar, né, dos serviços de saúde, ou mesmo das secretarias, ela está relegada a alguma área nada estratégica no porão das instituições, sendo feita por alguém que não tem a devida qualificação, porque não é vista como uma atividade importante, ela é vista como uma atividade meramente burocrática, né? A gente precisa arrancar essa área, essa gestão, né, a importância da gestão de indicadores de resultados deste lugar e colocá-la no lugar de gestão estratégica, que é ela que dá subsídio à tomada de decisão gestora e permite que o gestor também evidencie de uma maneira mais assertiva o resultado do trabalho que ele está imprimindo naquela organização, né? É necessário que todos os profissionais que estão envolvidos no processo sejam partícipes também da produção dessas informações, do uso dessa informação. Às vezes as pessoas estão lá produzindo na assistência, né, estão internando, realizando atendimentos, consultas, mas não sabem da importância de colher esses dados, do uso deles para uma tomada de decisão, para o movimento de gestão daquelas áreas. Eles precisam se sentir partícipes, né? Eles precisam estar envolvidos tanto na produção para entender a importância e produzir esse dado de maneira assertiva, quanto da importância do uso desse dado e que eles possam também utilizar esses dados para melhorar o próprio processo, né? Criar essa cultura de valorização da informação para a tomada de decisão em saúde. Quais são atributos de um bom indicador? E aí não importa só o contexto da saúde, né, em qualquer contexto. Em primeiro lugar, ele deve ser mensurável, então ele precisa ser baseado em dados que estejam disponíveis ou que sejam relativamente fáceis de conseguir. Eles precisam ser relevantes, então tem que responder a algum tipo de prioridade, tanto de saúde, né, das pessoas usuárias daquele serviço, quanto da gestão, né? Tem que ser útil para alguma coisa, tem que ser relevante, eu tenho que conseguir fazer alguma coisa com essa informação. Me dá o trabalho de colher uma informação difícil e que eu não vou usar, é um desperdício enorme de capital humano que pode ser empregado para outras ações dentro dos serviços de saúde. Ele precisa ser custo efetivo, então o resultado que a gente obtém colhendo essa informação tem que justificar o investimento de tempo e de recurso financeiro para a coleta e sistematização desses dados, né? Às vezes escolher o dado é tão caro,
para a gente depois não utilizar, né? Eu tenho alguém lá que fica dedicado no hospital a contar algum determinado aspecto da assistência, né? Seja o monitoramento de um protocolo gerenciado, seja uma produção assistencial, e depois eu não uso essa informação. É um profissional que ficou lá o mês todo dedicado a isso, custa para a instituição, e a informação que ele está colhendo não está sendo utilizada para nada. Ou eu preciso de uma informação, ela é relevante, mas o custo para obter a informação mais precisa é tão alto que talvez não valha a pena colher a informação mais precisa, talvez eu deva trabalhar com uma aproximação que seja uma informação mais barata de obter, que é uma proxy, né? A gente diz que é uma informação que nos leva mais próximo daquela informação que eu estou buscando, mas que ela é mais custo-efetiva de ser obtida, então talvez eu tenha que fazer escolhas. Ela precisa ser compreensível, né? Então um indicador que tenha um nome, uma forma de apresentar, que as pessoas consigam entender qual que é a importância do papel e consigam trabalhar esse indicador. Um indicador que é uma cesta de indicador muito complexa, com muito cálculo, né? Sempre é um pouco mais difícil do que um número mais objetivo que eu consigo olhar e interpretar de maneira direta. Ele tem que ser produzido regularmente. No caso das estatísticas hospitalares, geralmente são indicadores mensais, mas eu posso ter indicadores diários, eu posso ter indicadores semanais. E do ponto de vista de políticas públicas de saúde, a gente tem muitos indicadores que são anuais, né? Então, olhando para a saúde pública de maneira mais ampla, a gente vai monitorando eles ao longo dos meses, mas discute, avalia, analisa anualmente, por exemplo. Mas ele tem que ter uma regularidade daquela série com a mesma metodologia, ou que eu tenho uma documentação de mudanças de metodologia que podem comprometer a análise disso numa série histórica mais longa. Eles precisam ser válidos, então precisam ser capazes de medir, de ser sensíveis ao fenômeno que eu estou analisando, então tem que ser um indicador que oscila com aquele fenômeno que eu estou querendo medir. Eu nunca vou medir o fenômeno diretamente, né? Eu estou sempre usando uma medida um pouco indireta para poder avaliar um determinado indicador, né? Então ele precisa ser válido nesse sentido, tem que ser um indicador capaz de oscilar conforme esse fenômeno muda ao longo do tempo. E precisa ser confiável, de modo que uma outra pessoa que venha fazer essa avaliação do meu serviço, se pegar minha ficha de indicador, minha metodologia, vai conseguir resultados iguais ou bastante similares, e em outro lugar, se for fazer essa avaliação usando essa mesma metodologia, vai conseguir resultados que são comparáveis, né? Então é um dado confiável, que ele pode ser reproduzido, confiável no sentido científico, né? De ser confiável. Em geral, a gente tem essa composição para os indicadores, né? Então eu vou ter o indicador sendo formado por um numerador sobre um denominador. Esse conjunto pode dar em várias composições distintas, né? Pode produzir uma razão, que é uma proporção entre dois indicadores, pode levar a uma taxa, né? Que em geral vai me levar a algum tipo de coeficiente, né? Então eu vou estar falando de um percentual, de 1 por 1000, de 1 por 100 mil, né? Vários indicadores de saúde pública operam assim. Eles podem se materializar na forma de um índice, então eu vou estar usando variáveis de natureza distinta e elas podem ter pesos distintos e compor ali aquela informação do meu indicador. Eu posso ter indicadores de prevalência, né? Quando eu estou falando de uma parte de casos, né? Em geral novos casos e casos existentes sobre o total de casos, ou de incidência, que eu estou olhando exclusivamente para novos casos num determinado território. Posso estar falando de uma taxa de incidência, né, do ritmo de crescimento desses novos casos ao longo do tempo. E se eu não tiver um denominador tão claro, como todo indicador pressupõe uma meta, eu posso usar essa própria meta como um denominador. Então o numerador sendo esse dado que eu estou perseguindo, o denominador a meta, eu transformo isso, eu percentualizo esse dado, ele passa a ser um indicador, né? Então, idealmente, eu sempre tenho numerador e denominador, mas se eu quiser trabalhar com um número absoluto como indicador, o jeito mais adequado de fazer isso é usando o denominador como a meta. Isso permite que ele vire um valor percentual que eu estou buscando ali, tentando alcançar. Agora, apresentando com um pouco mais de detalhe cada um dos tipos de resultado que a gente pode ter ali como indicadores, né? Então, o primeiro deles que eu mencionei é a razão. Então, vamos usar aqui como exemplo a razão de mortalidade materna. Quando eu estou falando da razão de mortalidade materna, eu estou dividindo o número de mortes de mulheres por causas relacionadas à gestação, parto ou puerpério até 42 dias após o parto,
sobre o total de nascidos vivos. Eu digo que é uma razão. Por que eu estou falando em razão? Eu digo que isso é uma razão porque eu estou dividindo, né, um número de uma natureza, um tipo de contagem, por um número de uma natureza distinta, né? O número de mortes de mulheres, se eu fosse fazer como uma taxa, deveria ser sobre o número de mulheres que tiveram bebês. Eu não estou fazendo isso, eu estou dividindo pelo número de nascidos vivos, porque é uma métrica mais assertiva e que ela está mais facilmente disponível nas bases públicas para a gente poder fazer as análises. Então, historicamente, a gente tem avaliado a razão de mortalidade materna dessa forma, né? Então, e esse é um indicador que ele vai dar um número muito baixo, né? Mesmo em territórios em que eu tenho um número de óbitos maternos muito alto, esse número, quando eu estou dividindo pelo total de nascidos vivos, vai dar um número ínfimo. Então, eu uso, em geral, para esses casos, a multiplicação por 1.000, por 100.000, como uma estratégia para trazer esse número para uma base mais razoável de comparação. E isso também permite que, quando eu estou olhando para determinados territórios, eu consiga perceber que eu estou lidando com um território, às vezes, que é pequeno, para poder fazer uma avaliação com tanta precisão de um determinado indicador. Olhar a mortalidade materna, por exemplo, num município muito pequenininho, se eu tiver um caso sobre o total de nascidos vivos, vai dar um número que explode, né? Eu posso, nesse contexto, por exemplo, trabalhar com regiões, né? Que aí eu consigo avaliar de uma maneira mais assertiva essas razões. A taxa, né? Então, um pouco diferente da razão, eu estou pegando uma fração de um fenômeno sobre o total desse fenômeno, né? Então, o número de partos cesarianos sobre o total de partos realizados, né? Então, no denominador, eu contenho o numerador e mais os partos vaginais nesse caso. Estou fazendo uma multiplicação por 100 porque eu quero isso em percentual, né? Então, essa é a taxa. Dos índices, o mais famoso é o IDH, né? Que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele é um índice bem complexo de avaliação, porque ele tem 3 dimensões, cada uma dessas dimensões tem uma forma específica de cálculo, e cada uma dessas dimensões tem um peso de 1/3 na composição geral do indicador, né? Então, eu tenho uma dimensão de educação, uma de saúde e uma de renda, elas juntas compõem um índice onde 0 é o pior desenvolvimento e 1 é o maior desenvolvimento. Então, é um índice que varia de 0 a 1, mas ele é composto de uma maneira bem complexa, né? O caso, por exemplo, do indicador de saúde, a gente usa a expectativa de vida ao nascer, sobre 85, que seria uma expectativa considerada ótima, né? Quando eu estou olhando para o universo dos países que são avaliados, né? Então, os países que estão performando melhor na expectativa de vida ao nascer estão performando ao redor de 85 anos de vida, então esse é o denominador. Uma fração disso vai ali para a composição do IDH, e eu consigo ver, né, IDH alto, lugares que têm essas 3 dimensões muito altas, e IDHs muito baixos, geralmente eu tenho essas 3 dimensões muito baixas. Olhando aqui agora as diferenças entre incidência e prevalência, que são talvez aí dos indicadores que dão um pouquinho mais de dificuldade de análise, né? Então, do lado esquerdo primeiro, falando de incidência, então se eu pegar a incidência de sífilis em um determinado território, eu vou estar olhando em número absoluto para os novos casos de sífilis que estão surgindo ali, né? Então, essa é uma métrica de incidência. Quando eu estou falando de uma taxa de incidência, eu estou olhando para casos novos sobre o total de nascidos vivos, e como é uma fração também, né, pequena, como a gente mencionou ali do caso da mortalidade materna, eu posso trabalhar com outros fatores de multiplicação. Então, por exemplo, trabalhar com 100.000, e aí eu vou avaliar o ritmo com que esses novos casos estão surgindo ao longo do tempo, né? O caso da prevalência que está aí à direita, vamos imaginar que eu estou querendo avaliar a prevalência de anemia em gestantes, né? Então, eu vou fazer um olhar, né, uma fotografia do meu território hoje e ver quantas gestantes eu tenho evidência de que tem anemia do total de gestantes que foram avaliadas naquele período, né? Então, estou pegando
quantas eu consigo enxergar com anemia do total de gestantes que eu estou avaliando naquele determinado intervalo de tempo. E quando eu estou usando o número absoluto como indicador, né, aí só para ficar um pouquinho mais claro, vamos imaginar que eu tenho uma maternidade onde eu tenho uma meta de partos. Então vamos dizer que eu tenho lá 100 partos para fazer por mês na minha maternidade. Então o jeito de eu transformar esse número absoluto de partos em indicador é colocar esse número que eu estou realizando de partos no mês sobre essa meta. Então vamos imaginar 100, né? Então se eu faço 50 partos, a minha meta era 100, 50 sobre 100 vezes 100, eu vou ter 50% da minha meta. Então eu estou analisando o indicador como um percentual, usando numerador e denominador, que é o que a gente preconiza como boa prática na gestão de indicador, mas eu estou trabalhando com um número absoluto, porque às vezes é melhor de comunicar, né, o número de partos sobre a meta do que falar em percentuais. A outra coisa que é muito importante para acompanhamento de indicadores é avaliá-los em séries temporais. A gente nunca olha para o indicador só no recorte daquele mês em específico, sem fazer comparações, sem entender tendências. Então, o ótimo é sempre olhar a evolução em série histórica, idealmente para mais de um ano, quando a gente tem essa informação disponível, porque a gente tem fenômenos de sazonalidade que podem impactar na nossa análise, né? Então aqui, por exemplo, em tela eu tenho um indicador que vem lá desde 2014, né? Então 10 anos de série mensal, cada barrinha é um mês. Eu consigo ver uma tendência clara de elevação ao longo do tempo, e eu vejo que tem picos que vão acontecendo ao longo do tempo que podem estar relacionados aí a algum tipo de sazonalidade, né? Só consigo enxergar isso se eu estou olhando para séries temporais, independente de ser taxas ou números absolutos. A depender da natureza do indicador, eu vou querer ver número absoluto. A depender da natureza do indicador, eu vou querer ver séries de taxas para fazer análises mais justas. Uma outra forma de visualizar essas séries também é colocando junto número absoluto e taxa. Então, no caso aqui que está na tela, eu estou vendo a taxa de natalidade junto com o número de nascidos vivos. Então, ali eu vejo que caminham juntas, né? Na barra, na coluna ali do gráfico, eu tenho o número de nascidos vivos em roxo e eu tenho em linha a taxa de natalidade, né? Os dois indicadores estão caminhando juntos porque eles têm uma correlação, obviamente, mas eu posso ter indicadores que caminham em vetor oposto e que me interessa analisar em conjunto porque um pode impactar de alguma maneira no outro. Quando eu estou falando em distribuição, eu estou falando de olhar para um determinado fenômeno e como que ele se divide, né? Então, no caso, por exemplo, em tela que dos partos, se eu pegar todos os partos, eu vou dividir, uma fração deles vão ser partos vaginais, uma porção serão partos cesarianos. Então, eu estou vendo qual que é a distribuição dos partos cesáreos sobre o total dos partos. Dos partos vaginais sobre o total dos partos. Isso a gente denomina como uma distribuição. Quando estiver nomeando um gráfico, quando estiver apresentando uma análise, essa é uma participação de uma fração daquele indicador sobre o seu total. Na composição de uma ficha técnica de um indicador, o que a gente precisa observar? No mínimo, estas informações que estão na tela, né? Todo indicador precisa ter uma ficha técnica que estabelece a forma como ele vai ser mensurado, porque eu posso estar fazendo essa avaliação hoje, mas amanhã eu me desligo dessa instituição, outra pessoa vai se responsabilizar pela coleta desse dado. Ela precisa pegar essa ficha técnica e ser capaz de seguir reproduzindo essa informação usando a mesma metodologia que eu vinha já ao longo do tempo. Um compromisso de quem trabalha com a gestão de indicador de deixar esse legado para um colega que eventualmente nos substitua e garantir que aquela informação vai seguir sendo avaliada com precisão ao longo do tempo. Então, eu tenho, em geral, o nome desse indicador, destacado na ficha, um nome simples, claro, objetivo, que qualquer pessoa possa olhar e entender o que é aquela aferição, qual que é a finalidade, então tem que estar descrito lá. Eu meço esse indicador com o objetivo de avaliar o desempenho, por exemplo, né, vamos dizer, a taxa de cesárea, com o objetivo de avaliar o desempenho da instituição na realização de partos vaginais, por exemplo. Pode ser com uma finalidade que está ali descrita.
a fórmula, né, então a memória de cálculo, né, o jeito que eu calculo aquela informação, o que vai no numerador, o que vai no denominador, se tem algum tipo de multiplicação, se tem algum tipo de índice, como que ele se compõe, a unidade de medida, né, se eu vou ter um indicador que gera de alguma forma um número absoluto, né, ou um percentual, ou um índice, ou quilômetros por hora, eu posso ter qualquer tipo de medida, né, pacientes hora, eu posso ter diversas unidades de medida, mas eu preciso especificar aqui na ficha técnica qual é a unidade de medida, que em geral vai sair da análise da natureza da informação do numerador e do denominador. O direcional aqui a gente nomeia aquele sentido no qual o indicador tem que prosperar, né? Então, um indicador que é maior, melhor, né? Eu quero que ele cresça cada vez mais. Um indicador que é menor, melhor, eu preciso trabalhar na diminuição dele. E eu posso ter um indicador que é entre faixas, que eu preciso manter controlado dentro de um determinado limite inferior e superior para ele ser considerado adequado, né? Eu tenho, em geral, esses 3 tipos de indicadores nos serviços hospitalares, né? Então, a mortalidade materna, por exemplo, é um indicador que quanto menor, melhor. O número de consultas pré-natal médio das gestantes, eu quero quanto maior, melhor, né? Se eu estou fazendo mais consultas pré-natal, melhor o cuidado que eu estou oferecendo. E se eu tenho lá, por exemplo, o percentual de consultas agendadas na atenção primária sobre o total de consultas realizadas, eu não tenho um limite de bom que eu tenho que perseguir, nem para mais nem para menos. Eu tenho um limite que eu tenho que trabalhar dentro de uma faixa que é considerada adequada, né? Eu tenho que garantir a oferta de consulta por demanda espontânea, mas preciso garantir que uma boa fração seja feita de maneira agendada, porque se organiza o serviço. A origem do dado, né, de que sistema, de que planilha, de que base ele vem, né, onde que eu tenho que colher essa informação, quem vai digitar esse dado, quem vai imputar essa informação na minha planilha, onde eu vou fazer acompanhamento de indicadores, né, os indicadores eles não vão ser acompanhados dentro do seu BI, né, para quem tem BIs, por exemplo, não é ali que a gente vai monitorar indicador, não é dentro do sistema de gestão hospitalar. Esses sistemas eles vão te trazer os indicadores, mas a análise, o acompanhamento vai ser ou em um sistema de gestão de indicadores, que a maioria das instituições não tem, mas é possível ter, ou dentro de uma planilha onde eu vou fazer esse acompanhamento, né? No BI, nos painéis, nos relatórios que são emitidos pelos sistemas, eu não consigo fazer a gestão de indicadores, eu consigo apresentar os indicadores, eu consigo apresentar as séries históricas, mas eu não consigo fazer essas análises em geral. São poucos sistemas que já têm isso integrado. O responsável é a pessoa que responde por aquele indicador, que trabalha na área, coordena aquela área, que gera aquela informação no sentido de produzi-la, né? Então, se eu estou olhando cesárea, quem é o responsável é a pessoa que coordena aquela unidade da maternidade onde os partos são realizados, né? É a pessoa que é responsável por fazer aquele indicador mudar. A periodicidade de medida, se é diário, se é semanal, se é mensal. A classe aqui a gente em geral vai dizer se ele é um indicador de natureza mais estratégica, está vinculado ao mapa estratégico da instituição, ele é mais tático, ele é importante e contribui para esses indicadores estratégicos, ou se ele é um indicador mais operacional, que eu tenho que monitorar nas áreas, ele provavelmente contribui para os táticos e para os estratégicos, mas ele tem uma importância um pouco menor, ele é um acompanhamento, ele é um indicador de monitoramento que eu vou trabalhar para manter sob controle e para o qual eu vou ter que cobrar ali análises críticas conforme desvio. A área que é responsável por gerar essa informação, desde quando que eu comecei essa série, né, com essa metodologia, qual é a meta, todo indicador tem que ter meta, a meta pode vir sinalizada aqui, a justificativa para medir esse indicador, né, qual que é a razão para se medir essa informação dessa forma, por que eu estou usando esse indicador dessa maneira, essa justificativa toda para a existência do trabalho de fazer a avaliação, monitoramento desse indicador, deve estar explicitada aqui. E por fim, o campo ali de informações adicionais, onde eu posso colocar algum outro tipo de detalhes sobre esse indicador, né, alguma explicação mais pormenorizada sobre a forma como ele é colhido, informações de literatura que talvez sejam relevantes para a análise desse indicador em algum momento. E a gente pode ter duas outras medidas, que são o benchmarking
e o referencial. Nem sempre elas são descritas na literatura dessa forma, mas é como eu gosto de trabalhar, eu tenho orientado o trabalho com indicadores dessa maneira, né? Então, usar o benchmarking como um indicador que eu uso de referência de um serviço que é parecido com o meu, um lugar que desempenha uma atividade similar à minha e que eu vou olhar em que patamar ele está performando aquele indicador. Então, ele é um benchmarking, eu vou fazer um comparativo com ele. É um comparativo possível de eu alcançar, porque eu estou olhando para um serviço que é similar ao meu, né? Então, se eu estou falando para taxa de cesárea, por exemplo, numa maternidade pública, eu vou olhar uma maternidade pública num outro lugar que tenha características sociodemográficas similares, que seja também do mesmo grau de risco da minha maternidade para ter um benchmarking, mas vou buscar um lugar que esteja indo melhor que eu, para eu poder olhar para ele, entender o que ele está fazendo de diferente, me espelhar nessa experiência, tentar trazer para o meu serviço e perseguir esse indicador. O referencial eu gosto de usar também como um benchmark, ele é similar ao benchmark, mas buscar qual que é o serviço que performa melhor, né? O que eu tenho de referência de literatura de um lugar que alcançou patamar de excelência nesse indicador, para eu saber que um outro serviço igual, similar ao meu, performa aqui, mas há quem chegue num grau de performance ainda melhor, né? Mesmo que seja num contexto impossível para mim agora de momento alcançar, mas ele ajuda a dar um horizonte de possibilidade, né? De que há lugares que já chegaram em razões de mortalidade, em taxa de cesárea, num patamar muitíssimo inferior ao meu, né? Isso não é para desanimar, é para servir de cenoura para a gente perseguir, né? Então, de elementos de estímulo para a gente querer buscar ser cada vez melhor. Lugares que a gente pode consultar a ficha técnica, a gente tem indicadores que são muito padronizados, né? A maioria deles são avaliados por outros serviços. Vai ser muito difícil a gente inventar um indicador absolutamente novo, que não tenha sido pensado antes nesse contexto. Pode acontecer, mas em geral a gente vai trabalhar com medidas que são um pouco mais clássicas, assim, né? Que vários serviços já utilizam. Tem 3 lugares que são bacanas de consultar fichas técnicas para a gente poder copiar ali a forma de fazer essas avaliações e poder trabalhar também de uma forma padronizada com outras instituições, porque isso permite que os comparativos sejam realizados de maneira assertiva. Então, no site da ANAP, que é a Associação Nacional dos Hospitais Privados, a gente tem lá tanto fichas técnicas quanto comparativos com hospitais que são membros da ANAP. Então, aqui é uma oportunidade tanto para hospitais privados filantrópicos ou públicos se compararem com hospitais que são da ANAP, que em geral tem hospitais ali que estão performando num patamar mais interessante do que outros serviços, muitas vezes, e que podem ser usados de referencial ou de benchmark. O CQH é um projeto que se chama Compromisso da Qualidade Hospitalar, é um programa de certificação de hospitais, conduzido pela Associação Paulista de Medicina. Ele avalia tanto hospitais privados quanto públicos. Tem um manual de indicadores, então pode consultar ali para ver como que é a metodologia de cálculo, e também tem vários indicadores que estão disponíveis online para comparação, que você consegue segregar, né? Quero comparar só com públicos, só com privados, por porte, por região, tem várias análises que a gente consegue fazer ali. E no site da própria ANS, né? Então a agência também tem fichas técnicas de indicadores e mais recentemente colocou à disposição pública indicadores de vários hospitais que vocês também podem usar de comparação. Então aqui é uma outra fonte de comparação para dados de hospitais privados. Agora, na sequência, eu vou comentar um pouquinho o que eu chamo de modelo de referência, que é um conjunto de elementos, de boas práticas que a gente imagina que são ideais para uma área, para uma equipe que vá se responsabilizar por fazer essa gestão de indicadores. Ele dá um panorama, permite mais ou menos enxergar onde que a gente está em termos de maturidade, de uso da informação para uma tomada de decisão dos nossos serviços. E eu estou propondo aqui uma meta de onde que a gente quer chegar com as unidades, com as equipes que estão aqui realizando esse curso com a gente, em termos de maturidade, o que seria o mínimo esperado para a gente poder conduzir de uma maneira assertiva esse trabalho de indicadores. Tá? Então, eu estou dividindo
a gestão de indicadores nesses 13 aspectos em tela. Tem algumas brincadeiras aqui, é uma forma um pouco mais lúdica, na verdade, de apresentar esses elementos. Vou passar por todos eles rapidamente e, na sequência, comento ali o que é o esperado como mínimo para desempenho das áreas, das equipes que vão ficar responsáveis por gestão de indicadores nos hospitais, né, ou nas secretarias de saúde de vocês aí que estão acompanhando o curso. Então, o primeiro elemento ali é a metodologia, né? Então, em geral, não tem metodologia nessas equipes, não tem, assim, simplesmente se colhe indicador, se traz essa informação de uma maneira esporádica quando necessária, não tem um jeito de fazer isso estabelecido ao longo do tempo que é feito sistematicamente. Então, não tem um método, é isso que a gente está querendo colocar aqui claramente. Então, o primeiro estágio aí é não ter método nenhum. O segundo estágio é o que eu brinco ali, que é o método by myself. Fui eu que inventei, a pessoa que está lá, naquele lugar, naquela responsabilidade, inventa o jeitinho dela de trabalhar, faz o esforço que pode, na medida do possível, para inventar um jeito de trabalhar, inventa uma planilha, inventa uma regra de como operacionalizar aí essa coleta de indicador, mas isso não é algo sistemático, nem está baseado num método conhecido, estabelecido de literatura para trabalhar com indicadores, né? Um terceiro momento é quando tem um método já definido, né? E a maioria dos lugares vão trabalhar que estão trabalhando com indicador, vão definir uma escola, né? Uma metodologia para seguir fazendo a avaliação de indicadores, né? A mais conhecida, por exemplo, é o BSC, né? Que é o Balanced Scorecard, que é o método que a gente usa no planejamento estratégico mais tradicional. Mas a gente pode ter outros métodos de fazer esse tipo de avaliação. A questão aqui é definir um deles e perseguir esse método. E eu entendo que tem um estágio maior que esse, que é desse método estar tão incorporado à cultura da organização que as pessoas sabem explicar. Se eu chegar no serviço e perguntar como é que vocês avaliam indicadores, eles vão me dizer o método, a forma como é feito, né? Vão discutir com orgulho os resultados que eles têm ali, porque isso está imbricado na cultura daquela organização trabalhar com indicadores. O segundo elemento é a coleta, né? Que pode ser manual, né? Então, o que eu brinco ali, contar pauzinho, né? Então, eu posso ter lá uma ficha que eu conto pauzinho de indicador. Pode ser, galera, tem lugares que a gente vai precisar contar sempre, porque eu não tenho sistema, não tenho uma outra forma de aferir, né? Nas salas de vacina do Brasil todo, por muito tempo a gente seguiu fazendo a contagem, e em muitos lugares ainda faz das doses, contando, registrando pauzinho numa planilha, tá certo? É uma estratégia de coleta válida. Eu posso ter uma estratégia que é semi-automática, eu brinco. Quando eu estou pegando essa informação de um sistema, mas eu tenho que baixar ela e trabalhar ela numa tabulação minha específica para conseguir utilizar, para conseguir levá-la para uma outra plataforma onde eu vou fazer a análise, né? Então, não é uma informação que venha diretamente, né? Eu posso ter uma coleta parcialmente integrada, que é quando eu tenho um sistema de gestão hospitalar que me entrega essa informação, mas nem todos os indicadores vão vir dessa forma. Uma parte eu vou ter que imputar manualmente da contagem de pauzinho, uma parte eu vou ter que baixar de uma planilha e jogar numa outra, e uma parte eu tiro do meu sistema numa planilhinha e jogo numa outra, eu gero um relatório, eu tenho que depois digitar, né? Então aqui eu passo a ter formas que são parcialmente integradas. Eu posso ter uma parte desses indicadores estando integrados com o meu sistema e vindo automaticamente, né? Alguns lugares que já estão trabalhando com BIs, por exemplo, né, que são esses painéis de informação em tempo real, que eu vou acompanhando a partir dos sistemas, estão mais perto disso, né? E majoritariamente integrado é que a grande maioria dos indicadores que eu tenho naquela instituição vem automaticamente dos meus sistemas, sem precisar de muita interação humana, manual, onde eu sempre tenho um risco de erro ou de manipulação. Do ponto de vista de comunicação, que é o terceiro elemento, não se comunica, né? O primeiro estágio ali, eu não tenho comunicação, esses indicadores ficam não são divulgados para ninguém, ficam sendo produzidos no porão e não sobem para nenhuma esfera da organização.
Eu posso ter alguma comunicação, mas ela fica restrita à alta liderança, só a direção da unidade ou da secretaria tem acesso. Eu posso ter uma comunicação que fica restrita às lideranças, aos gestores de maneira geral, mas não chega para o restante da unidade. Eu posso ter uma comunicação institucional frágil, que é quando eu tenho alguma rotina de apresentação de comunicação desses indicadores, mas não é sistemático. Às vezes eu recebo, às vezes não recebo. É aquele lugar que você vai olhar, vai ter um painel de gestão à vista. Legal, você fala, nossa, aqui tem até painel de gestão à vista para apresentar os indicadores, mas não é atualizado há 6 meses. Né? Então tem a prática, mas ela não é sistemática. E o institucional forte é quando isso é sistemático, eu tenho por rotina mais de uma estratégia de comunicação dos resultados dos indicadores para a instituição. Aqui, idealmente, tendo rotina de reunião mensal para discutir, painéis de indicadores, painéis de gestão à vista, painéis que têm informação em tempo real, relatórios que chegam automaticamente por e-mail, no celular, no WhatsApp. Eu tenho várias formas de comunicar esse desempenho de indicador, todas sendo empregadas ao mesmo tempo para fazer com que o maior número de pessoas tenha esses dados e consigam trabalhar com eles. Do ponto de vista de estrutura, essa coleta, né, e essa organização desses indicadores pode ser totalmente manual, então vai tudo para um painel físico, onde eu vou fazendo contagens e risquinhos, pauzinhos e tal, mas é essa estrutura que eu tenho para acompanhar o desempenho da minha unidade. Pode estar em planilha eletrônica, mas numa planilha que é quase usada como papel, né, muitas vezes não tem fórmula, não tem nada ali que facilite o trabalho. Eu posso ter uma planilha eletrônica mais inteligente, né, quando eu já tenho fórmulas, gráficos, né, outros apoios de análise que vão estar dentro daquele sistema para me ajudar a fazer um entendimento melhor dos indicadores. Eu posso ter um sistema dedicado, e aí tem sistemas específicos para a gestão de indicadores. Muitas instituições de saúde não têm, mas é possível ter, que é um sistema no qual eu subo os indicadores, eu subo as metas, eu tenho acompanhamento de planos de ação quando esses indicadores não alcançam as metas, né? Então tem algum desvio, eu faço análise, e eu faço a justificativa dos desvios ali também nesse sistema. Né? Eu tenho um campo onde eu vou descrever a minha análise, isso fica armazenado, eu tenho série histórica, eu tenho gráfico, eu tenho comparação, eu tenho benchmark, eu tenho tudo isso dentro de um único sistema. Né? Às vezes isso se confunde com o BI, não é BI, né? O BI é uma estrutura que apresenta o dado, mas ele não tem um lugar lá para eu colocar as análises críticas e fazer o acompanhamento dos planos de ação de melhoria em função do desempenho que eu estou vendo daquele indicador, está alcançando ou não as suas metas. E o sistema consagrado é quando eu tenho esse tipo de sistema e ele é usado de maneira ampla pela instituição. Todo mundo sabe que eu tenho um sistema, ele é usado, as pessoas que não precisam de uma informação consultam nesse sistema. Do ponto de vista de meta, se eu vou trabalhar com indicador, pressupõe que eu vou trabalhar com meta. Né? É impossível trabalhar com indicador sem meta. Todo indicador pressupõe a existência de meta, mas nem todo lugar trabalha assim. Às vezes a gente ainda não chegou nesse momento de cultura das pessoas aceitarem e, né, se mobilizarem em função de cumprimento de meta. Às vezes tem, mas essas metas são arbitrárias, né? Alguém estabelece da cabeça uma meta, ela não tem uma lógica, né, uma razão específica, ela foi, né, jogada, né, na gente por uma liderança, por uma gestão, sem uma explicação, sem uma justificativa muito clara do porquê que a gente está trabalhando com essa meta. Ela é uma meta arbitrária. Eu posso ter uma meta embasada, porém estática, né, que é quando eu coloco um desafio assim, por exemplo, de redução de mortalidade materna. A minha meta é chegar numa razão de 50, e aí eu coloco uma linha de meta de 50. Só que minha região está em 100. Eu vou ficar fora dessa meta meses, talvez anos, até conseguir chegar nela, e eu não estou dizendo quando que eu quero chegar nela, né? Eu estou só traçando uma linha reta de 50. Eu vou vir fora do desempenho muito tempo, até conseguir chegar, talvez, em algum momento, naquele lugar esperado. O ideal é que elas sejam desafiadoras e lógicas, né? Então, que eu coloque essa meta me ajudando a definir o intervalo de tempo no qual eu quero que ela seja alcançada. Então, se é chegar nos 50, mas agora eu estou no 100, talvez seja estabelecer para o próximo ano chegar em 90, no ano seguinte chegar em 80, no ano seguinte chegar em 70, né? Para que progressivamente
eu consiga alcançar aquele que é o desafio final. Isso permite estabelecer o ritmo no qual eu vou alcançar aquele desempenho esperado. Perfil de equipe, aqui eu estou falando de ter equipe dedicada, ou pelo menos parcialmente dedicada, a fazer a gestão de indicador. Indicador é um trabalho de todo mundo estar na unidade, mas idealmente eu deveria ter alguém ou algumas pessoas que estão ali dedicadas, que têm conhecimento técnico específico para a gestão de indicadores e que ficam na responsabilidade de cobrar as equipes, de apresentar os dados, de apresentar as análises, de apresentar planos de ação de melhoria. Isso é ter uma equipe técnica de alta performance que esteja dedicada a essa função. Ela mobiliza o restante do hospital ou da secretaria a colher, a trabalhar, a forma como se define a ficha técnica, o ambiente onde a gente vai armazenar esse dado, de que forma, com que periodicidade vai ser apresentada, ela define essas coisas e quem está lá na unidade produzindo o dado vai seguir essas diretrizes. O sétimo elemento é predição. Na maioria dos lugares não se trabalha com nenhum tipo de predição. Quando se trabalha é no que eu brinco aqui, que é o cálculo hipotético universal tecnicamente embasado, é a predição no famoso chute. Então, eu olho para a minha trajetória do indicador e estimo no olhômetro que eu vou conseguir chegar ou não naquela meta. Eu não faço isso de nenhuma forma estatística. Linear, eu estou fazendo uma trajetória linear, o próprio Excel faz isso, eu consigo fazer uma predição linear de onde aquele indicador deve chegar se ele seguir o comportamento dos meses anteriores, e eu posso usar métodos mais preditivos, mais inteligentes, que vão usar outros dados, outros parâmetros, para me ajudar a predizer se aquele meu indicador está performando de maneira adequada ou não, se ele vai alcançar aquela meta e quando. Né? Então, aí eu estou trabalhando na esfera do futuro mesmo, né? A subordinação da equipe que trabalha com o indicador, né? Ela pode estar em 3 ambientes aí. O que eu brinco ali, que é o baixo clero, né? Está lá no porão do hospital, não tem gerência nenhuma, né? A informação fica lá restrita e essa equipe não tem importância nenhuma para o hospital, né? Está lá o trabalho relegado ao porão. Pode estar numa área um pouquinho mais estratégico, mas subordinado a uma média gerência, né? Então está lá enfiado na área de TI, ou está enfiado numa área de qualidade, mas essa subordinação da qualidade é para uma diretoria que não é a geral da unidade, né? Ou não é diretamente no gabinete da secretária, por exemplo. É isso que a gente entende que é a média gerência. E a alta liderança, que é o ótimo, é quando a pessoa que lida, a estrutura que lida com gestão de indicador, com estratégia, está diretamente respondendo para a figura maior da instituição, né, para a direção geral ou para a secretaria, quando a gente está falando de uma secretaria de saúde. Suporte, aqui é o tipo de suporte que essa equipe que trabalha com indicador dá para o restante da instituição. Ela pode não dar suporte nenhum, ela pode fazer tudo e ela ir demandando a informação, mas ela que se responsabiliza por absolutamente tudo. Ela pode ser uma área que só apoia, que ela orienta como vai fazer, mas não faz nada, orienta a metodologia, orienta onde põe o dado, mas deixa na responsabilidade 100% das equipes das unidades, né, de produção, né, ou das unidades de apoio do hospital, o papel, né, a responsabilidade de colher e fazer as análises, ou idealmente pode ser uma equipe que faz junto, que é um ótimo, né, que é quando a pessoa ou a equipe que está responsável por indicador senta com quem faz a análise, com todas as áreas mensalmente, analisar junto, discutir junto, participa, né, está ali diretamente envolvida, e essa construção das metas, da metodologia, da estratégia de coleta vai sendo aperfeiçoada de maneira coletiva ao longo do tempo. O elemento seguinte aí é o do uso, né? Então essa informação pode não ser utilizada, ela fica sendo levantada, mas é única e exclusivamente um desperdício de capital humano, porque ela não é efetivamente usada para nenhuma tomada de decisão. Pode ser usada eventualmente, né? Só quando algum problema acontece, aí se pede uma informação para checar, né? Ou quando precisa apresentar uma informação para a imprensa, né? Em momentos como esse, porque no geral essa informação não é usada. Ela pode ter um uso frequente, que é bom, mas o ideal é que ela tenha um uso estratégico, né? Que as decisões da alta liderança sejam tomadas sempre com base nessas informações que vão sendo produzidas e apresentadas. Do ponto de vista de análise, aqui eu me refiro à análise crítica, então eu não faço análise crítica dos indicadores. Isso significa que eu colho essa informação,
mas eu não avalio frente à meta o que me impediu de alcançar aquela meta, o que aconteceu no ano passado em relação a esse, como que foi o meu desempenho comparado ao mês passado, ao mesmo período do ano anterior, para onde que eu estou indo, né? Isso é análise crítica, né? Fazer essa discussão, redigir aí alguns parágrafos explicando o porquê que eu entendo que esse indicador não performou como esperado, o que justifica, o que eu proponho de ações para reverter esse quadro. Às vezes até tem alguma análise, mas ela é assim, o porque sim, porque não, né? Por que o indicador subiu? Subiu porque todo ano sobe nessa época. Por que caiu? Caiu porque eventualmente cai, né? Eu não tenho uma explicação racional, lógica, que esclareça o porquê, né? Uma razão mais científica, né? Do porquê que aquele indicador, né, não está performando como esperado. Eu posso ter alguma análise, mas não sistemática, né? Ela é feita às vezes, né? Mas não com rigor, sem ficar cobrando, mas nem todo mundo faz, né? Pode ser sistemática, e o ideal é que ela seja sistemática e propositiva, que não só faça análise para explicar o porquê que aconteceu, mas que eu proponha estratégias para superar esse desafio adiante. Governança, eu posso ter uma governança frágil, o que eu chamo aqui de governança é o rito de acompanhar, de prestar contas, de analisar, de fazer essa sentada em alta liderança, né, com as equipes, para discutir o desempenho dos indicadores. Eu até posso, às vezes, ter uma governança, mas ela está restrita só no nível da alta liderança que isso é discutido. Eu posso caminhar para ter isso na alta liderança e nas áreas, né? As grandes gerências, as grandes diretorias no meu hospital, na minha secretaria, fazem esse tipo de encontro mensal, periódico, de alguma forma, para discutir esses indicadores e tomar decisão com base neles. Mas o ideal é que eu tenha um desdobramento pleno dessa estratégia, de modo que esses indicadores que estão lá no mapa estratégico da minha secretaria do meu hospital se desdobram até o nível das pessoas na instituição e todo mundo sabe seu papel, sabe quando que tem que apresentar essa informação, em que fóruns essa informação vai ser discutida e em que fóruns eu tenho que encaminhar demandas de melhoria, de adequação, de ajuste para a instituição caminhar como esperado. E do ponto de vista de validação, que é o último item ali, eu posso não ter nenhum tipo de validação, a informação vem da forma que vem, e eu considero que ela é válida e ok. Eu posso ter algum tipo de avaliação superficial, que é dar uma checada se aquela informação tem um mínimo de consistência. Eu posso ter uma auditoria interna dessas informações, eventualmente checar por amostragem se aquele dado está sendo apresentado para a equipe de indicadores, ele é condizente com o que eu encontro nos sistemas, nas bases públicas, né? Essas informações estão se conversando. E o ótimo, mas não para todos os indicadores, não tem necessidade de fazer isso para todos os indicadores, mas algumas instituições o fazem, é de ter auditoria externa e interna de alguns indicadores, né? Então, alguns hospitais privados ou instituições, mesmo públicas, que estão passando por processos de acreditação, por vezes são demandados a fazer auditoria externa de alguns indicadores, né? Pelo menos o financeiro é comum que a gente tenha auditoria externa de indicadores, mas tem sido cada vez mais comum também fazer auditoria externa de indicadores assistenciais. E o desafio que eu estou propondo aqui é a gente alcançar pelo menos esse patamar onde eu estou dando destaque aí, né? Fazer com que nas nossas instituições a gente saia no final desse curso com métodos definidos, com uma coleta, mesmo que não seja muito informatizada, mas relativamente informatizada, que a gente consiga minimamente comunicar esses indicadores, que tenha uma planilhinha para a gente organizar isso. A gente está construindo e vamos construir isso junto com vocês, que a gente defina pelo menos alguma meta, mesmo que estática. A gente não está pensando ainda em ter equipe para isso, porque não está na nossa governabilidade, talvez não esteja na governabilidade de vocês definir uma equipe para isso, mas a gente vai ter que ter alguém que de alguma forma dedica parcialmente o tempo, né? Espero que sejam vocês. Não vamos trabalhar ainda com pressão, a gente vai caminhar para isso posteriormente, por enquanto não é uma meta, que a gente consiga encaixar essa atividade dos indicadores, pelo menos no nível de média gerência, idealmente na alta liderança, que a gente já nasça fazendo isso muito junto, que a gente faça um uso frequente, que a gente crie aí uma rotina de fazer análise sistemática, que a gente tenha pelo menos na alta liderança reuniões para discutir esses resultados e depois caminhe para isso se desdobrar pelo resto da instituição, e que a gente faça uma validação pelo menos superficial dessas informações, que a gente tenha garantia mínima de que elas estão
corretas e são válidas. Do ponto de vista de estrutura, também é importante definir onde esses indicadores vão ser armazenados e organizados. Ideal que tenha uma planilha, mas que ela fique disponível online para que as pessoas possam consultar, ou que, como eu falei, tenha um sistema de gestão de indicadores, que a gente pense de que forma que a gente vai dar acesso a esses resultados às pessoas da instituição, onde que a gente vai registrar as análises e a evolução ao longo do tempo desses indicadores, e que a gente defina quem tem acesso, quem tem responsabilidade sobre os dados e sobre o desempenho desses indicadores. Do ponto de vista de coleta, que a gente consiga definir de que maneira os dados vão ser colhidos e organizados, com que periodicidade, quem vai encaminhar essas informações, para quem que vai encaminhar e quem que vai ter a responsabilidade de cobrar que essas informações sejam encaminhadas todos os meses para a gente ter regularidade. Do ponto de vista de meta, a gente falou brevemente, mas aqui tem um exemplo mais claro. Então, todo indicador tem que ter meta. A única exceção que a gente pode ter aqui, quando eu ainda não tenho tempo suficiente de série histórica, eu não tenho nenhum comparativo, um indicador completamente novo, que eu nunca avaliei em lugar nenhum, nem na minha instituição, então eu ainda não sei, mas eu sei que eu quero melhorar ele para mais ou para menos, isso a gente sabe, mas ainda não consegue definir uma meta. Eu posso estabelecer uma meta de uma maneira mais arbitrária, mas eu posso talvez combinar que por um intervalo X de tempo esse indicador ainda não terá uma meta, até que a gente tenha um mínimo de série histórica para estabelecer um desempenho esperado, né? Aqui no exemplo da tela eu tenho lá a tal da meta estática, né? Então esse indicador, por exemplo, a meta é chegar no 20, eu estou lá pouco acima do 10. O ideal é que eu construa uma meta progressiva, né? Pode ser mensal, trimestral, anual, não importa, mas que ela acompanhe a periodicidade de produção do indicador de maneira progressiva também. E eu mencionei ali o rito de análise crítica, fundamental que toda vez que o indicador desvia da meta, que eu tenha uma explicação do porquê que desviou, quais são as causas, o que a gente pode fazer, que propostas eu, como gestor, como responsável por esse indicador, estou fazendo para a alta liderança da minha instituição, para dar conta de que esse desempenho seja recuperado no futuro, né, ou que a gente evite esse problema que originou aí o não atingimento da meta em algum momento futuro. E que a gente defina, por fim, o rito todo de governança, né? E aqui, talvez mais claramente do que eu comentei ali anteriormente. Então, eu tenho um conselho, pode ser o conselho de saúde, pode ser o conselho do hospital, pode ser a alta liderança, mas de alguma forma eu tenho um grupo que cuida da estratégia, que é onde a informação tem que chegar em última instância. Eu tenho um nível mais tático, que é onde estão as lideranças, né, que elas precisam ter encontros com as suas equipes para discutir desempenho de indicadores. E eu tenho, num nível mais operacional, reuniões que são ali na beira de um painel de gestão à vista, são conversas rápidas da equipe de enfermagem, equipe médica, no cafezinho ali para falar do desempenho dos indicadores, mas são encontros, oportunidades de falar de indicadores que são mais operacionais da rotina e que precisam de uma ação consorciada de toda a equipe para a gente conseguir apresentar um desempenho superior. É isso por esse encontro, né? A gente tem aí a tarefa de fazer as fichas técnicas de alguns indicadores como exercício, está aqui colocado também na plataforma para vocês, e a gente se encontra no próxima aula para falar especificamente dos indicadores desse universo hospitalar em relação à estrutura, a indicadores clássicos que são avaliados, né, como permanência, ocupação, mortalidade, quais que são as estratégias para a gente avaliar esses indicadores e colocá-los de pé nas instituições de vocês. Até mais.